Eu vou falar para você hoje sobre os 5 erros na hora de se comunicar e como melhorar e como mudar isso. Nós imaginamos que a comunicação é apenas o ato de falar. A comunicação é muito mais do que isso. Cada frase precisa ter um propósito. Cada frase precisa ter um porquê dela existir naquele momento da sua explanação. Se você não consegue explicar de uma forma simples, talvez não tenha entendido profundamente. Seja bem-vindo ao Falando Nisso podcast, e o episódio de hoje é aquele que eu apresento sozinho daqui e você me acompanha daí. Por isso eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar e comentar, porque o episódio de hoje está muito bacana. Eu vou falar para você hoje sobre os 5 erros na hora de se comunicar e como melhorar e como mudar isso. Você já por um acaso se perguntou ou teve aquela sensação de ter muito conhecimento técnico, saber do assunto que você está falando, só que chega no momento de explanar esse assunto, você trava. Ou as pessoas não prestam atenção no que você está falando, ou as pessoas não entendem o que você está falando. E isso acontece porque nós imaginamos que a comunicação é apenas o ato de falar. A comunicação é muito mais do que isso, porque o nosso objetivo com a comunicação é nos fazer entender. Esse tem que ser o principal objetivo da comunicação. Então, o primeiro erro que nós cometemos quando nós vamos nos comunicar é falar para si e não para os outros. Antes de você montar uma palestra, uma mensagem, você acaba pensando o que eu desejo falar, mas o correto é você pensar o que o meu público precisa ouvir. Olha a diferença. Existe uma grande diferença entre o que você deseja explanar e o que o teu público precisa ouvir. O que eu devo falar não deve atender aos meus anseios, mas aquilo que o meu público precisa é ser impactado. E não é simplificar demais a tua mensagem, não. Pelo contrário, é trazer essa mensagem, é traduzir essa mensagem, trazer para que o teu público possa entender. Todas as pessoas precisam entender a sua mensagem. Então, cada ambiente ele exige uma linguagem específica, uma linguagem e uma postura específica. Como é que a gente corrige isso? Antes de falar, antes de você montar a sua palestra, o seu treinamento, a sua explanação, se pergunte: quem é o meu público? O que o meu público precisa ouvir? E depois pergunte para você mesmo: se eu fizer essa palestra, se eu fizer essa explicação para uma pessoa de 15 anos, eu vou conseguir me fazer entender? Se a sua resposta for positiva, qualquer pessoa vai entender. O segundo erro: falar demais. Grandes comunicadores eliminam palavras. Grandes comunicadores entendem que cada frase precisa ter um propósito. Cada frase precisa ter um porquê dela existir naquele momento da sua explanação. Um exemplo aqui, ó. O que você acha de trocar a seguinte frase? Gostaria de explicar algumas situações do que ocorreu anteriormente. Trocar por o problema começou muito antes. Ou seja, você consegue explanar a mesma ideia, apresentar a mesma ideia com menos palavras. Porque você vai ser curto, direto e impactante. Falar pouco costuma reter mais a atenção das pessoas do que falar muito. E quando você fala demais, as pessoas acabam por, muitas vezes, perder o raciocínio. E como você corrige isso? Antes de terminar o texto, antes de terminar aquela apresentação que você preparou, faça para você a seguinte pergunta, e você vai ver o tamanho do impacto dessa pergunta. Qual dessas frases eu posso eliminar? Essa pergunta e esse ato vão te surpreender quando você fizer. O terceiro erro é não contar histórias. Olha que interessante isso. Existe uma técnica chamada storytelling, que é a arte de você explanar aquilo que você deseja contando histórias. E adivinha quem fez, quando passou nessa terra, muito bem o uso dessa técnica? Jesus Cristo. Nosso mestre Jesus fez o uso dessa técnica quando ele passou. Ele contava muitas histórias. Ele era muito lúdico. Por quê? Porque o cérebro lembra de histórias. O cérebro quer
emoção. Ele não vai lembrar de lista, ele não vai lembrar de números, não vai lembrar de conceitos, mas você precisa gerar emoção e história gera emoção. E a emoção vai fazer o quê? Gerar uma memória. A boa comunicação, ela vai misturar informação com história. Então, quando você estiver pensando em se comunicar, pense que você precisa gerar emoção. E a emoção, ela é gerada por uma história que você traz. E o quarto erro é você falar sem pausas, acelerar, correr. Quando isso acontece? Quando a gente está nervoso no momento de uma apresentação. Então a gente acelera o nosso discurso, a gente respira pouco e respira errado e a gente não faz pausas. Tudo isso traz uma dificuldade para o nosso público de entendimento. Por quê? Porque o nosso público acaba não conseguindo acompanhar o nosso raciocínio. A pausa, olha que legal isso daqui. A pausa é uma ferramenta estratégica, porque ela cria expectativa. A pausa, ela dá um peso à mensagem. Experimente colocar pausa, então, quando você quer falar uma frase ou quando é uma frase impactante, quando você quer criar um resultado mais impactante no momento do teu discurso. Então, pratique, essa questão da pausa. E como que você corrige essa dificuldade e esse erro? Faça o teu discurso e depois treine na frente do espelho. Pega o teu discurso, treine para pessoas, para que elas possam, te dar o feedback. E treine esse processo de fazer as pausas, de respirar, de falar tranquilamente. O quinto erro é querer parecer inteligente demais. Eu vou ter que confessar para vocês que para eu explanar esse podcast aqui para nós, esse episódio, eu tive que estudar. Eu tive que buscar algumas informações. Eu não sou um exímio comunicador e nem sou um exímio conhecedor desse processo da comunicação, mas eu tive que buscar entendimento sobre isso, buscar informações sobre isso para trazer aqui para vocês. Então, o erro comum que nós às vezes cometemos e o mais perigoso é usar palavras difíceis, usar termos técnicos, expressões complicadas. Isso tudo vai acabar causando um distanciamento do nosso público, ao invés de trazer a autoridade que a gente imagina que todo esse processo de palavras complicadas possa trazer. E explicar não é complicar. Você consegue explicar muito bem sem complicar aquela situação, aquela informação. E olha que legal essa frase que eu quero trazer aqui para você. Se você não consegue explicar de uma forma simples, talvez ainda não tenha entendido profundamente. Vou repetir. Se você não consegue explicar de uma forma simples, talvez não tenha entendido profundamente. Qualquer pessoa precisa entender a tua mensagem dentro das capacidades dela, dentro da realidade dela, ela precisa entender a sua mensagem. Então, quando você for pensar em se comunicar a partir de agora, comece tentando ser compreendido e use esses 5 passos que eu trouxe aqui para você. Primeiro, fale para o público, não fale para si mesmo. Segundo, seja objetivo na tua mensagem. Terceiro, conta histórias, seja lúdico. Quarto, faça pausas estratégicas, principalmente quando você quer chamar a atenção, principalmente quando você quer comunicar algo naquele momento específico, faça uma pausa estratégica. E o quinto, fale de forma simples, não queira parecer mais inteligente do que você é. As pessoas podem esquecer uma série de coisas, mas elas nunca vão esquecer aquelas pessoas que a fizeram entender alguma coisa, algo importante. Fica aqui a nossa dica nesse podcast de hoje e eu já peço para você se inscrever no canal, Falando Nisso Podcast, deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe e comente. Conta para mim, você já teve alguma dificuldade no momento da comunicação? Como é que você superou tudo isso? Te espero no próximo episódio, onde nós vamos falar mais e mais sobre comunicação. Um grande abraço!